Existem músicas que são muito mais do que apenas músicas. Nelas existem histórias inimagináveis, histórias fascinantes. Tais músicas são compostas de maneira tão singular que você que canta até hoje talvez não saiba o significado dela. E músicas dessa complexidade ficam sem sentido ao recitá-la. Por isso, o vídeo hoje é diferente. Em vez de recitar, eu irei fazer uma análise de uma das músicas mais famosas e conhecidas do Brasil. Composta pelo cantor e compositor Zé Ramalho, essa música foi lançada em 1978, no seu primeiro álbum solo. E essa música é Chão de Giz. Ela tem uma letra repleta de metáforas e por isso dá brecha para diversas interpretações. E depois de algumas pesquisas feitas pela internet, eu resolvi fazer a minha interpretação. Essa música nos mostra 3 personagens, 2 principais e a terceira pessoa que é menos citada, mas é de suma importância no desenrolar dos fatos. A história conta que os dois personagens principais se conheceram no carnaval. E ele, sendo mais novo do que ela, e para enriquecer ainda mais essa aventura, ela era casada com um homem, com uma pessoa importante e poderosa desse universo em que a música foi composta. Os fatos relatados na letra dessa música não ocorreram na ordem que eles foram cantadas. E por isso a minha análise será feita na ordem que eu acredito que elas tenham acontecido. E antes de passarmos para a letra da música, é preciso que você entenda uma coisa. Que o poeta ele tem a habilidade de fingir um sentimento, uma dor, uma tristeza. E assim, para simplesmente se inspirar e escrever uma música, uma poesia, enfim. Talvez essa música tenha sido escrita dessa maneira, ou de fato ela tenha acontecido. O que sabemos é que nunca iremos saber. Bem, agora vamos para a letra. Eu desço dessa solidão. Aqui começam as metáforas. A solidão é um sentimento abstrato, mas a frase mostra que ele é passageiro da solidão. Mas esse momento é um momento diferente. É um momento que ele não sente e nem é levado pela solidão. É um momento em que ele está com ela. Espalho coisas sobre um chão de giz. Essas coisas que ele espalha, creio eu, que são os seus sentimentos para com ela. Os desejos que ele tem de viver uma vida ao seu lado. E ele espalha os seus sentimentos em um lugar sem sustentação, inseguro, que é a relação dos dois. Esse é o chão de giz. Disparo balas de canhão. Perceba que quem dispara balas de canhão é quem está em guerra. E a guerra dele é convencer ela que ele é o melhor para ela. Que loucura! Há tantas violetas velhas sem um colibri. Essa metáfora das violetas velhas sem um colibri é usado como argumento. Provavelmente essa seja uma das balas de canhão. Naturalmente, um jovem com a sua idade não se interessaria por uma mulher com a idade dela. Aí ele afirma: é inútil
pois existe um grão-vizir. Depois das investidas para convencê-la, ele chega à conclusão que é inútil a batalha, pois está guerreando contra alguém mais poderoso, um grão-vizir, que no Império Otomano ele chefiava os ministérios do governo e que no século XIX a autoridade mais importante do Império era o grão-vizir, que era uma espécie de primeiro-ministro. Fotografias recortadas em jornais de folhas, a miúde. Pela descrição passada, o seu adversário, sendo um homem da alta sociedade e influente, sempre aparece nas capas dos jornais e, consequentemente, a pivô de tanta disputa também está nos outdoors, nos holofotes. E ele recorta todas suas fotos para apreciar a sua beleza repetidas vezes, que é o que significa a miúde. Há meros devaneios tolos a me torturar. Devaneios é aquilo que vem da imaginação, sonhos, fantasias. E mesmo usando os substantivos meros e tolos para reduzir a importância dos devaneios, esses benditos devaneios ainda o torturam. Aí ele continua falando: eu queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus. Bem, na estrofe passada ele é torturado pelas lembranças e agora ele deseja se prender a uma camisa de força, no objetivo de não voltar a cometer o que agora ele entende por loucura. Ao mesmo tempo, ele quer ter outra vez a sua amada nos braços e ter com ela mais uma noite ardente de prazer. Por isso ele deseja usar uma camisa de Vênus. Eu não vou me sujar fumando apenas um cigarro. A minha interpretação aqui é como se ele estivesse limpo do seu vício, estivesse em abstinência. Ele não quer se sujar com algo que lhe vai te trazer dor depois. Mas não vou gozar de nós apenas um cigarro. Aqui ele luta contra ele mesmo, afirmando que não vai ter apenas uma noite de sexo com ela. Ele não quer mais dividir com ela apenas um trago do cigarro depois do sexo. Ele queria dividir a vida toda. Nem vou lhe beijar gastando assim o meu batom. Provavelmente ele tenha dado de presente o batom para ela usar quando fossem se encontrar. E dá para ver aqui que ele não quer mais nenhum tipo de intimidade. Aí ele continua dizendo: eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Em 1978 era muito famoso os carnavais de bairro. Cada bairro se organizava e fazia a sua festa. E as pessoas juntavam retalhos de papel para cortar e fazer confetes. E nesse contexto, ele vai picotar todas as lembranças dela e jogar num pano de guardar confetes, na expectativa de usar essas lembranças tristes, representada pelo confete, em momentos alegres. E ele continua dizendo: para sempre eu fui acorrentado em seu calcanhar. Ele agora usa o para sempre para dizer que desde que começou a amar, ele amava ela. O primeiro amor. Se lembra do primeiro amor? E usa o fui para dizer o óbvio: não sou mais. Meus 20 anos de boy, that's over, baby.
Falei inglês, hein? Falei bonito. Um jovem de 20 anos, praticamente uma vida acorrentado a um relacionamento sem futuro. Perceba que não foi 20 anos de relacionamento. Ele tinha 20 anos quando tomou a decisão. Acabou, garota. Aí ele vai, continua falando. Eu acho que falando para ele mesmo. Quanto aos panos de confetes, já passou meu carnaval. Os panos de confetes, onde estão jogadas as lembranças picotadas, as torturas sofridas, as balas de canhão jogadas, as coisas espalhadas. Tudo isso ficou para trás. Não é mais para ele. Agora pego um caminhão na lona, vou a nocaute outra vez. Da mesma maneira que ele desceu da solidão para um relacionamento que pensava ter futuro, agora ele pega um caminhão dizendo: tô indo embora desse relacionamento, não deu certo. E na lona do caminhão vai a nocaute, como um boxeador é acertado, e vai à lona derrotado. E ele conclui dizendo: no mais, estou indo embora. Não é necessário eu explicar essa frase. Está implícito, está explícito o que ele quer dizer. E para concluir, existem duas frases na música que eu deixei por último, que diz: Freud explica, e isso explica porque o sexo é assunto popular. Bem, teve uma época aí, alguns anos atrás, que ficou muito popular a frase Freud explica. Primeiramente, Freud é conhecido como o pai da psicanálise. Eu peço para vocês pesquisarem quem foi Freud, porque o vídeo vai ficar muito comprido se eu for explicar sobre ele. E a segunda frase é: isso explica porque o sexo é assunto popular. Todo esse contexto do que nós tivemos aqui em relação da música, que ele conheceu essa mulher no carnaval, é interessante porque nessa época de carnaval a nossa moral automaticamente ela baixa um pouco em relação aos comportamentos ocorridos nessa festa, onde uma pessoa de classe bem baixa pode ter um relacionamento rápido com uma pessoa de classe alta, um pobre com um rico, enfim, essas coisas se encaixam totalmente. E quando ele fala que nessa situação toda desse amor improvável que Freud explica, é quando você ouvir alguém falar: ah, cara, Freud explica isso. É quando não existe explicação para uma situação, aí a gente usa essa: Freud explica isso. Então essa foi a minha análise dessa música. Espero que vocês tenham gostado, deu um pouquinho de trabalho para fazer. Eu agradeço muito a presença de vocês até aí. Abraço e vejo vocês na próxima. Fui!